Olá! Mais um vídeo aqui e nós estamos na série de exames. Então hoje nós vamos falar sobre dislipidemia, que não é só o aumento do colesterol, mas podemos ter também um colesterol baixo demais. Nós vamos falar sobre o LDL, o HDL, VLDL, o PCR e a insulina, o LDL oxidado, o ApoA, o ApoB. Todos esses exames são importantes para a sua qualidade de vida em relação à sua saúde cardiovascular. O colesterol alto necessariamente não é um problema. O colesterol baixo, como por exemplo o HDL baixo, também é um problema. Então nós temos que entender a diferença entre o que é o LDL, o que é um LDL bom de qualidade, o que é um HDL baixo, o que é um VLDL e como eles atuam no nosso corpo. Todos eles, o LDL, HDL, eles são simplesmente transportadores, eles nem são gorduras, na verdade eles são um álcool, o colesterol é um álcool. E ele é um transportador de gordura. Então, o colesterol é fundamental para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. Os hormônios sexuais, por exemplo, testosterona, a provitamina A, o cortisol, ou a testosterona que vai ser aromatizada para nós, para as mulheres, em estradiol, são formados pelo LDL. Nosso cérebro é banhado de colesterol, é banhado de gordura, então o colesterol em si, ele é importante. O que nós precisamos entender é a qualidade desse colesterol. Vamos começar pelo HDL, que é considerado o colesterol bom. E por que será que ele é considerado o colesterol bom? Ele transporta colesterol dos vasos sanguíneos para o fígado. Então, ele é muito conhecido como o caminhãozinho de lixo, que vai trazendo colesterol do sangue, dos vasos, de volta ao fígado, né? Então, eu posso ter também um HDL disfuncional, ou seja, ele não consegue trazer o colesterol de volta para o fígado. Então, percebem que não existe o bom e o ruim, existe a qualidade, existe uma situação. Então, se eu tiver um HDL muito alto, por exemplo, mulheres de 60 a 90 seria excelente, maravilhoso. Mas se ele estiver muito alto, associado, percebam essa diferença, associado a hábitos de vida inflamatórios. Então, se é uma pessoa que tem um estilo de vida ruim, é um sedentário, tem uma dieta de padaria, como eu chamo, rica em carboidrato, rica em farinhas, produtos industrializados, né, ricos em aditivos, em açúcar, em gordura ruim, ele estando alto numa pessoa com esse estilo de vida, não significa que eu estou bem, porque o meu HDL, que é o bom, está bom. Não, ele passa a ser daí, então, um marcador inflamatório. O LDL é do fígado, leva colesterol do fígado para os tecidos, para a periferia. Por isso ele é tão importante, porque nós precisamos de colesterol para sobreviver. Agora, a qualidade desse LDL, né? Se o tamanho das moléculas são grandes, o que é bom, ou se ela é muito pequenininha. Isso vai fazer diferença. É nesses detalhes que nós precisamos nos ater. E existe também o colesterol remanescente. Então, quanto menor, melhor. Por exemplo, o LDL. O LDL está relacionado com triglicerídeos. O LDL só aumenta com excesso de carboidrato. Então, se essa paciente está com triglicerídeos altos, está com VLDL alto, é excesso de carboidrato. A gordura em si não é ruim. O que é ruim neste momento é o excesso de carboidrato. Então, ter um estilo de vida, né, com menos carboidratos simples, carboidratos que vão se transformar rapidamente em glicemia, em glicose, em açúcar no seu sangue. E lembrando, quando a gente pensa em doenças do coração, quando a gente pensa em aterosclerose,
Não é o colesterol que se gruda na parede desse vaso sanguíneo. Tanto é que se nós pudéssemos passar algum detergente ali que limpasse essas artérias, seria maravilhoso. Isso não vai acontecer porque esse ateroma ele não está na parede do vaso. Então imagina que o nosso vaso é tipo 1000 folhas, né? Que são várias massas bem fininhas, né? E existe ali um espaçozinho entre uma e outra, aquele doce 1000 folhas. Nosso vaso sanguíneo tem essas camadinhas também. Então, se eu tenho uma lesão ali e eu tenho uma LDL muito pequenininha, ela vai entrar nesses folhetos. Então, o ateroma, ele não tá colado no nosso vaso, ele tá entre os folhetos do vaso. Por isso que não tem como retirar ele dali passando passando um detergente ali, né? Ou passando uma escovinha, como faríamos, né? Se tivéssemos ali o encanamento, por exemplo, com excesso de gordura. Isso não vai acontecer. E o triglicerídeos é então uma molécula, né, de gordura, aí sim uma molécula de gordura, que também vai se elevar com excesso de carboidrato. Qual carboidrato? Carboidrato simples, aquele que vai se transformar rapidamente em açúcar no seu sangue. E quanto mais tempo esse açúcar estiver no seu sangue, maior vai ser o risco de lesionar esse vaso, maior o risco então de ter aí um ateroma. Temos também o ApoA e o ApoB. O ApoA é uma proteína que está na membrana dessas transportadores, né? Então, no transportador HDL, que é um transportador, eu tenho o ApoA. O HDL, a princípio, é o bom. Então, vamos considerar que o ApoA também é o bom. E no LDL temos o ApoB. Se o LDL pode ser considerado ruim, nós vamos considerar o ApoB ruim. Na verdade, o que nós queremos é uma relação entre eles. Quando nós dividimos o ApoB, que é considerado ruim, pelo ApoA, que é considerado bom, essa relação tem que dar de 0,6 a 0,9. Se essa relação for maior que isso, significa que a qualidade do transporte desse colesterol é ruim. E quando nós pegamos aquele triglicerídeos que se formam com excesso de carboidrato e dividimos pelo HDL, também vamos ter uma relação aí. Essa relação tem que ser menor que 2. Quando esse triglicerídeos dividido pelo HDL é maior que 2, significa um risco maior de doenças cardiovasculares, de doenças do coração. Percebem? Então, tanto o HDL quanto o LDL tem subtipos. O LDL, por exemplo, tem 11 subtipos, mas somente 2 deles são aterogênicos, ou seja, tem um potencial de provocar aquelas placas de ateromas nos nossos vasos. Tem as suas moléculas bem pequenininhas. Então, o problema é o tamanho da molécula do LDL e não a quantidade do LDL. Eu posso ter aí um LDL alto, mas tudo com moléculas muito grandes que nunca vão entrar naquele folheto, como eu comentei, certo? E quando eu preciso, então, tratar o meu colesterol? E aí nós temos que lembrar dos hábitos. Eu sempre digo, o básico bem feito é o primeiro passo. Não existe nada mais poderoso do que os bons hábitos. Hábitos ruins vão levar a um colesterol ruim. Digamos que seja um paciente, por exemplo, que tem hábitos ruins, é sedentário, consome gorduras ruins, consome excesso de carboidrato e tem ali um colesterol de 200, colesterol total de 200, ou um colesterol de 250 e um triglicerídeos de 200. Então aí eu já sei que existe muito carboidrato. Tem um LDL de 140, que não é tão alto assim, né? E um HDL de 30, um HDL muito baixo. Um HDL muito baixo já é um risco de doenças cardiovasculares,
né? Já significa que eu tenho aí, de repente, um LDL oxidado, porque o meu triglicerídeos, que aumenta com açúcar, com excesso de carboidrato simples, tá 200. Então, significa que esse meu LDL, que nem tá tão alto assim, que é o 140, tá oxidado, tá ruim, né? Então, é um paciente com hábitos ruins, que tá com colesterol de 200, 250, que não é alto, mais um triglicerídeos de 200, que é extremamente alto, um LDL de 140, que não é alto, e um HDL, que é baixo. Por quê? Porque tem relação com a falta de atividade física e com a falta de alimentos que aumente o colesterol bom. O objetivo não é baixar o colesterol, e sim melhorar a qualidade do colesterol. Então, percebam aqui, por exemplo, uma pessoa que faz atividade física, que tem um estilo de vida saudável e quando vai dosar as suas transportadores de colesterol no sangue, vai estar lá com um colesterol total de 300, que é 150 a mais do que o sedentário. É uma pessoa ativa, faz atividade física, tem um estilo de vida saudável, mas o seu colesterol está em 300. As luzinhas já acendem, né? Um HDL de 90. Lembra que eu falei que mulher tem que estar entre 60 e 90? Então 90 tá maravilhoso. Um LDL de 200. LDL de 200 é muito? Talvez, né? Mas um triglicerídeos de 50. E quando vai fazer um ApoA, ApoB, quando a gente divide o ApoA dessa paciente por um ApoB, aliás, o ApoB dividido pelo ApoA vai dar 0,4. Lembrem-se que é de 0,6 a 0,9. Então, percebam que essa paciente tem risco quase zero de ter uma doença cardiovascular. Então, não é aquele colesterol de 300, né, um LDL de 200, que ela tem risco de doença cardiovascular. Porque quando a gente vai fazer os cálculos da qualidade desse colesterol, ela está aí super bem. Então, não é baixar o colesterol, não é tomar uma estatina para baixar somente o colesterol. Na verdade, a gente tem que ter um estilo de vida que vá melhorar a qualidade desse colesterol. Por quê? Porque a estatina, sim, quando bem aplicada, ela vai diminuir o risco de doenças cardiovasculares. Porém, ela tem também os seus agravantes, né? A estatina, ela vai inibir uma enzima chamada HMG-CoA redutase, só que abaixo dessa enzima tem uma cascata de outras reações químicas. E em 2 pontos dessa cascata, nós temos ali o dolicol. O dolicol, como eu interrompi a cascata, lembra que eu estou tomando estatina, né? Então faz de conta, eu estou tomando estatina, eu bloqueei toda a cascata abaixo da HMG-CoA redutase. Ou seja, uma das reações importantes, que é o dolicol, vai aumentar o meu risco de diabetes. Isso é ruim, né? E também vai depletar ali a minha coenzima Q10, que é super importante. Então, se eu tenho baixa coenzima Q10, eu aumento o meu risco de doenças cardiovasculares, mas é justamente isso que eu estou tentando fazer, né? Quando o médico dá estatina, ele quer diminuir o risco de doença cardiovascular. Porém, a deficiência de coenzima Q10 aumenta o risco. E se eu tomo uma estatina, eu vou ter uma deficiência de coenzima Q10. Então, eu vou aumentar ali o meu risco de doenças cardiovasculares, vai piorar os meus níveis inflamatórios, então eu vou inflamar mais, eu vou piorar a minha capacidade de oxidação. Então, percebam que na maioria dos casos, quando tem um estilo de vida saudável, quando tem uma alimentação rica em antioxidantes, não há necessidade de estatinas, ou seja, não há necessidade de aumentar o risco de doença cardiovascular na tentativa de diminuir o risco cardiovascular e ainda aumentar o risco de diabetes. Quem tem risco de desenvolver uma doença cardiovascular? Aquelas pessoas que têm uma alimentação industrializada, que tem uma alimentação rica em gorduras industrializadas. Então, não é porque eu tô com colesterol alto que eu vou diminuir as minhas gorduras. Não, tem uma gordura que é ruim para todo mundo,
que é a gordura industrializada, a gordura saturada, a gordura hidrogenada, que está presente em todos os produtos industrializados, porque gordura dá sabor, né? Então, a gordura industrializadas ou um de gordura vegetal, como a margarina, por exemplo, isso é inaceitável, né? Um vendedor que eu fui comprar o fone de ouvido falou: você é nutri que defende a margarina? Eu falei: de jeito nenhum, nunca, jamais, né? Ele falou: não, porque tem agora uma linha, né, de nutricionistas que ele seguia, uma inclusive, que defende a margarina e ele parou de seguir, né? Então, margarina é um creme vegetal industrializado, hidrogenado artificialmente. É tão ruim quanto qualquer outra gordura saturada, qualquer gordura trans, né? A própria gordura saturada dos animais também é perigosa. Por quê? Porque as toxinas têm atração por gordura. Então, assim como nós depositamos as nossas toxinas nas nossas gorduras, os animais também. Então, se eu sou uma pessoa super carnívora, né, que como toda aquela gordurinha e não tô nem aí para a qualidade dessa proteína, dessa carne que eu estou comendo, eu tô consumindo muita toxina. Então, e tem a questão genética também, né? Tem pessoas que não metabolizam bem gorduras saturadas geneticamente. Então, essas pessoas vão se dar muito mal numa dieta cetogênica rica em gorduras e proteínas animais. Então, de repente aí, uma dieta mediterrânea é muito melhor, né? Ou uma dieta mais low carb, a mediterrânea é um pouquinho mais low carb, porque tem bastante grãos e tem pessoas que também não vão se dar muito bem com grãos, né? Com risco de diabetes. Então, percebam que nós não podemos colocar todo mundo, né, dentro de uma caixinha. Não tem como, a gente tem que olhar para a individualidade de cada um, né? O que geneticamente eu tenho predisposição. Então, se eu não metabolizo bem gordura saturada, eu tenho que diminuir, sim, as gorduras saturadas da minha vida. Entrar mais com gorduras vegetais, azeite de oliva, abacate, açaí, né? As próprias castanhas. E, principalmente, suplementar ou ter os alimentos ricos em algumas vitaminas que vão ajudar a melhorar a qualidade do meu colesterol, como a vitamina B3, por exemplo, que aumenta o HDL, diminui o LDL, sem ter aqueles efeitos negativos da estatina. Eu posso ter ali antioxidantes, né? Resveratrol, astaxantina, tem muito antioxidante, tanto na forma de comida, quanto para você suplementar, caso você não goste de comer muitas frutas vermelhas, né? Ou existe também aí uma individualidade em relação a isso. Percebam que não é um problema a quantidade do seu colesterol. Eu defendo isso há anos, desde que eu comecei a atuar em 2011, que eu defendo o LDL. Por quê? Porque não é a quantidade, e sim a qualidade desse LDL. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas acredito que vai ser muito útil para você. E se você conhece alguém que faz uso de estatinas e que talvez nem precise fazer uso de estatinas, mas se mudar o seu estilo de vida, mudar os seus hábitos alimentares, né, entrar com uma suplementação adequada, talvez ele não tenha aí um risco para doenças cardiovasculares, nessa tentativa de diminuir o risco cardiovascular, ou um risco de diabetes. Se você gostou desse vídeo, não deixa de compartilhar, e se você ficou até agora, me fala que você ficou até agora para eu saber que você esteve até aqui, ou me deixa um emoji qualquer.